praticamente pararam tudo, não tem mais nada, né? Quer dizer, quantas pesquisas historiográficas estão sendo feitas hoje? Né? Quantas peças foram adquiridas para o museu, né, nesses últimos 8 anos? Né? Que eu saiba, nada. Né? Quer dizer, isso não é importante. O que eu percebo é um privilégio muito grande de atividades que dão um retorno muito mais imediato, né? A apresentação de show, por exemplo, né? Isso requer uma soma de dinheiro vultuosa, né? E não requer muito trabalho, né? Com um telefone e uma secretária você consegue montar um show, né? Você contrata uma empresa, porque na verdade eu acho que está em questão hoje, né? Quer dizer, com esse crescimento urbano, se Jacareí vai ter uma identidade nesse processo todo, né? Se a gente não vai ser engolido como uma grande periferia industrial. Então acho que há certas ações que deveriam ter pensadas, né? Como por exemplo a questão da defesa não só do patrimônio cultural, como ambiental também. Acho que esses dois discursos têm que estar muito juntos, né? Questão ambiental e cultural. Eu acho que a gente conseguiu reunir um acervo muito importante. A gente precisava dar uma dimensão a isso, né? Apresentar isso com uma dignidade muito grande, apresentar isso com técnica adequada, apresentar isso da maneira possível, ser tratado como profissionais. Quer dizer, isso dá uma identidade, uma credibilidade, uma respeitabilidade maior à cidade. Ou então a gente vai ser apenas uma periferiazinha industrial, né, sem muita importância. Eu acho que talvez o que esteja em jogo muito isso é essa questão. Quer dizer, nós vamos nos defender, vamos preservar alguma identidade ou vamos ser apenas mais uma cidadezinha? Eu acho que talvez seja essa o desafio que está colocado para a gente agora. Pensando em termos de projeção, né, de cidade, projeção do que uma comunidade pensa e quer para si mesma, e como você vivenciou muito o espaço do Solar Gomes Leitão, e ali foi residência do coronel desde 1857 até 1879, quando ele morreu. Como que você me faz assim você me conta alguma coisa a respeito do que você pensou quando vivenciava o espaço e o que você já pensou a nível de história e o que representou esse o coronel João da Costa Gomes Leitão, na história de Jacareí e do Vale do Paraíba? Claro, né, pensei muito, quer dizer, foram muitos anos dentro daquela casa, né? Eu acho que a gente passa a... Quer dizer, eu tive uma vivência cotidiana, quer dizer, são 13 anos, eu praticamente morei na casa, né? E você começa naturalmente a refletir sobre a importância daquele homem. Quer dizer, eu acho que talvez a preservação desse patrimônio arquitetônico ele é importante exatamente por isso, né? Quer dizer, ele era a referência, né, do que era o capital naquela época, né? Quer dizer, ele era a referência de um modo de vida daquela época, né? Quer dizer, o homem ele tinha uma importância, quer dizer, a atividade dele tinha uma importância econômica extraordinária, não era só para a nossa região, era para o país. Né? A cidade de Bananal, por exemplo, chegava a avalizar empréstimo com a Inglaterra, né? Com toda a produção do café, né? Um escravocrata, quer dizer, um homem que incorporava, que simbolizava um poderio de uma época, né? Então isso é extraordinário, você poder fazer essa leitura, né? Ter o elemento, vamos dizer assim, ter o patrimônio concreto para você ver que aquilo guarda toda a simbologia, guarda toda a sua importância de uma época. Desculpa, eu não entendi a segunda parte da pergunta, que era com relação a hoje. Qual é a referência que eu faço? Eu não entendi. Porque existia, a gente estava falando sobre a questão, você falou sobre a questão da projeção das sociedades atuais, né, em que cada cidade, cada administração de cada cidade, cada cidadão deveria pensar a respeito de uma projeção do que quer ser, do que quer para si mesmo, que tipo de vida, né, e como se identifica e como se vai se identificar frente a todas as mudanças que estão ocorrendo. Claro, né? Esse patrimônio dentro desse contexto de movimento econômico, movimento social, movimento urbano, né? Como você vê esse homem do século retrasado, que teve uma representação significativa, né?
e que ocupa até hoje um espaço geofísico na cidade de Jacareí. Fisicamente na memória das pessoas, né? As pessoas constroem coisas, né? As pessoas escrevem, fazem coisas, porque de alguma maneira, né? Quer dizer, elas não deixa de ser uma maneira de se eternizar de algum modo, né? Eu acho que a Casa do Coronel é exatamente isso, quer dizer, quando se fez aquela casa, quer dizer, na verdade se estava deixando um testemunho de um modo de vida. A questão de hoje, quer dizer, como é que ela conseguiu sobreviver até hoje, né? Felizmente conseguiu sobreviver. Mas talvez a questão de hoje seja, quer dizer, o que nós deixamos como identidade, né? O que nós queremos erguer hoje como esse testamento da nossa época. E aí é um pouco angustiante, né, falar disso, porque na verdade que referências nós temos hoje, né? Que referências nós estamos construindo hoje, né? Aí eu volto àquela história do crescimento industrial, né? Quer dizer, o que estamos imprimindo no nosso momento, porque o que o coronel imprimiu, no caso, né, que eu quero abordar em algum momento essa questão do que esse homem imprimiu, além de ser o escravocrata, que sabemos que foi, sim, né, claro. Homem de Suaé, ele foi um homem de uma época em que existia o comércio de homens, né, o comércio de almas. Claro. Então, mas ele foi um escravocrata, mas ele foi um homem da época dele e ele imprimiu, seja na nossa memória, como no espaço físico, realmente ele imprimiu uma marca de um poder, do seu tempo e do poder, né? Como se instituía o poder naquele momento. E que marca as pessoas importantes hoje imprimem, né? Quer dizer, inclusive a negação de um passado, né? Isso eu acho terrível, né? A negação do passado, é o desprezo pelo passado, né? É abandono de uma política que poderiam deixar clara, preservar essas evidências, né? É isso que eu falei anteriormente, é isso que nos diferencia de outros lugares, né? Daqui a 30, 40, 50 anos, né? Se você não tem, por exemplo, claro o que é significativo, o que é importante para a sua cidade, patrimônios que sejam símbolos, não precisa ser do século XIX, né? Mas referências de construção, de produção cultural, quer dizer, que diferença nós vamos ter de qualquer outra cidade? Nós vamos ter uma periferia sem identidade? Né? Eu acho que essa é uma questão para se pensar, né? Quer dizer, o que nos interessa, o que é importante. É claro que Jacareí hoje é uma cidade que vive um processo de aculturação muito grande. Você tem gente do Brasil inteiro, hoje é um pouco a síntese do Brasil. Mas quando eu vejo, por exemplo, aquilo que você me perguntou anteriormente, você destruir uma praça, fazer um traçado feio, horroroso, colocar um coreto brega, uma coisa mal feita, um coreto do lado de um ponto de ônibus, né? Ninguém vai se apresentar ali. Então, esse desprezo pela estética, né? Desprezo pelas referências, isso é uma coisa que me preocupa. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda... E nesse ponto também eu faço uma certa coligação com o coronel, no sentido que ele imprimiu, né? O que ele imprimiu e deixou para nós com aquele casarão, né? O sentido do poder, né? E no momento também que ele constrói a ferrovia, que ele dá a iniciativa, que ele, junto ao Conde Moreira Lima, dão a iniciativa de trazer para Jacareí a coligação da estrada de ferro, né? Então ele é abordado como um escravocrata que queria a estrada de ferro para escoar o café ou a própria o produto que ele vendia, né? Os escravos. Mas eu vejo isso também como uma projeção, né? Uma projeção de um homem que não, além daquilo que trazia de concreto a ferrovia a nível econômico, ele também com certeza tinha uma projeção do que seria a sociedade, né? Então ele utilizou os mecanismos da época, recursos que ele tinha financeiros, do café, e os recursos da época, do ferro, da ferrovia, claro, da máquina que já se tinha instituído no mundo como poder para fazer com